Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Olá, eu sou a Natália Carvalho. E eu sou a Maria Paula Giacomelli. Bem-vindos! Este é mais um episódio do Comunicast, um podcast dos alunos de jornalismo da Universidade Guarulhos. E hoje, Maria Paula, a gente fala sobre um assunto que preocupa todos nós: a condução da política externa brasileira e como isso interfere nas relações do país com as outras nações. Especialistas dizem que as recentes guinadas à direita e as ações equivocadas do ponto de vista do jogo político do governo Bolsonaro nos fizeram patinar na vacinação. Alguns exemplos são o distanciamento do maior produtor de vacinas no mundo, a Índia, além de criar tensões com o maior parceiro comercial e um importador de insumos para a produção nacional, a China. E para o episódio de hoje, convidamos Roberto Teixeira, fundador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e membro do Inter-American Dialogue, além de Pedro Feliu, doutor em Ciências Políticas e professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e Ana Cláudia Gomes, antropóloga e mestre em Sociologia. Para entender sobre a importância da condução de uma boa política externa, a gente começa conversando com o Roberto. Como você avalia a atual imagem do Brasil? A imagem do Brasil no exterior não é formada lá fora, não. Ela é formada aqui dentro do país. São as pessoas que vêm aqui, falam com você, comigo, com outras pessoas, e saem daqui desanimadas, porque elas não estão vendo a chamada luz no fim do túnel. Um presidente que é totalmente desestruturado para exercer a presidência da República, que foi eleito em circunstâncias muito especiais, porque foi colocado em antagonismo a um outro candidato, sem o preparo, sem a formação de uma equipe, etc. Agora o mundo tem medo do Brasil. Nós nunca vivemos um momento de tal isolamento como nós estamos vivendo agora. Nós fizemos tudo para ser pária do mundo e conseguimos. 10 anos, 11 anos atrás, era fácil vender o Brasil. Hoje, Natália e Maria Paula, é impossível. Ninguém quer comprar o Brasil. Nós somos uma erva maldita. Realmente, o efeito da pandemia sobre o Brasil, ele não vai acabar com uma vacina. Ele não vai. Os desdobramentos disso vão ser muito mais consequentes para o futuro. Pedro, como você analisa a imagem do Brasil atualmente comparada a governos anteriores? O Brasil tem uma posição internacional, veja, economicamente, a gente é uma grande economia, decadente, mas é uma grande economia, só que a gente é pouco aberto ao mundo comparado com os outros países. Aí, politicamente, que a gente tinha alguma entrada melhor, caiu muito. E pode piorar ainda mais com a questão do meio ambiente, que poderia ser uma forma do Brasil melhorar sua posição relativa. Pedro, já que você citou a questão do meio ambiente, como que fica a Amazônia nessa influência? A pressão internacional é a nossa maior esperança para salvar a Amazônia. Da mesma forma que a eleição do Biden nos garante a democracia no Brasil, eu acho que uma possível pressão mais sólida de Estados Unidos, Europa, China e Japão, o Brasil muda a política. E aí ele vai ter que mostrar resultado e vai ter que preservar, reflorestar, zerar desmatamento. Eu estou confiante mais na influência externa do que na doméstica. Pedro, outro ponto bastante emblemático deste cenário é a relação com os Estados Unidos. Havia uma forte sintonia do governo Bolsonaro com o governo de Donald Trump, mas quando Joe Biden venceu as eleições de 2020, demoramos para reconhecer a vitória do democrata. O que isso revela sobre o planejamento da nossa política externa? Descobre que ele era alinhado ao Trump, não aos Estados Unidos, eu falo, nem, assim, não tem nada, então, não tem nada. É uma cortina de fumaça essa política externa. É uma política externa para o eleitorado. Você percebe que não tem objetivo externo. Quando o alinhamento dos Estados Unidos rui com a eleição do Biden, você faz, não tem estratégia, tem nada. Aí começou as críticas absurdas, né, de pária, de política externa absolutamente
inexistente, ineficaz, pueril, uma ideologização excessiva. E aí você vê que isso é instrumento de agradar as alas mais ideológicas, que é o bolsonarismo, né? Mas muita coisa da política externa ele faz solo, porque ele é a autoridade, ele é o chefe de Estado. E aí ele usa a política externa para agradar essas alas ideológicas. Roberto, nessa questão dos alinhamentos de Bolsonaro ao Trump e a demora do reconhecimento da vitória de Biden, houve algum benefício para o Brasil por conta dessa sintonia e lealdade ao Trump? Durante o governo Trump, não tínhamos benefício nenhum. E o nosso presidente da República tomou uma atitude quase de hostilidade à eleição do Biden. O pior é a nossa atitude em relação à Amazônia. Quer dizer, isso, o governo Biden, como vocês devem estar acompanhando, a questão do meio ambiente da Amazônia é fundamental. O que nós temos feito, tudo de positivo. Na Eco 92, o Brasil saiu vitorioso. No último acordo de Paris, o Brasil saiu vitorioso. Agora, nós retrocedemos. O Mercosul e a União Europeia, que estava tudo caminhando muito bem, veio agora o governo Bolsonaro, a atitude hostil e, nas queimadas, tomando as atitudes que podia tomar. Quer dizer, o Brasil devia ser realista, sentar na mesa com eles, olha, a nossa política não é a política que vocês estão querendo no exterior. Nós, brasileiros, queremos preservar a Amazônia. Nós queremos preservar. Parece que vamos fazer as coisas porque os estrangeiros estão querendo. Não, porque é importante para o país. Mas o presidente não tem essa visão. Estamos olhando hoje e olhando o passado. Nós não marcamos posição, nós não saímos do lugar, entende? Nós vamos chegar ao ponto que produtos brasileiros não vão ser comprados no exterior porque as pessoas não querem favorecer um país que é hostil. Nós precisamos mudar a atitude. Pedro, qual sua análise sobre a atuação do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, como chanceler? Quais foram as pressões que resultaram no recente afastamento dele? Internamente, ele enfrentou a resistência da burocracia do Itamaraty. De fato, muda muito o tom da política externa e das parcerias estratégicas. E era um chanceler alinhadíssimo ideologicamente ao presidente, que é o que fazia ele sobreviver e ele ser nomeado, né? Mas foi um chanceler de pouquíssima ação, né? Pouquíssimos projetos, pouco resultado, muito pouco, né? E de desmantelamento mesmo da estrutura do Itamaraty. O diagnóstico final, que não é meu, de vários especialistas, dos próprios diplomatas, é que o Itamaraty se enfraqueceu. O Ministério da Saúde é que vai negociar a vacina, a economia, a agricultura faz mais política externa. Virou realmente uma figura que vai ficar para a história como talvez um dos piores ou pior chanceler. Ele foi uma figura absolutamente alegórica e vai ficar marcada por isso, sem dúvida. A própria agressividade do Senado com ele. Então é raro isso, eu não lembro de nada parecido com isso, pelo menos mais recente. Para os chanceleres, né? E mostra o que o Ernesto mostra também. Que o Itamaraty dá para você escolher de tudo lá dentro. O que importa é o presidente. Então não tem essa burocracia maravilhosa que segura a onda. Não. O presidente quiser, ele muda. E bagunça tudo. E o Ernesto Araújo é o símbolo máximo dessa bagunça. Roberto, com a saída do Ernesto, é possível esperar alguma melhora nas relações do Brasil com outros países visando benefícios para o Brasil? Tudo que tem feito aqui, ele tem sido contrário aos interesses nacionais defendidos durante muitos anos. Saiu o Ernesto Araújo, e foi um desastre como chanceler. O jogo internacional hoje é pesadíssimo. O país tem todas as credenciais para mudar. Precisa que a gente escolha pessoas acertadas. Você não faz uma boa comida sem um bom tempero. Os temperos estão todos aí, mas os cozinheiros são péssimos, entende? Tem que ter gente boa, competente. A nossa chance é 2022.
Pedro, comentamos antes sobre os posicionamentos do presidente Bolsonaro. Nós tínhamos um certo relacionamento com a China e a Índia, mas o surgimento da pandemia de Covid-19 desmanchou esse laço, em especial com os ataques do nosso presidente aos governos da China, por exemplo. De que maneira essas falas influenciam no país, pensando também na questão da vacinação? Essa queima das parcerias prévias com China e Índia foi um prejuízo enorme na atualidade. A mudança da política externa do Bolsonaro de se afastar de China, se afastar da Índia, ele até visitou a Índia em 2019, o Bolsonaro, mas rompeu com as posições nas organizações internacionais. Essa ruptura que já se dá em 2019, quando vem o choque externo da pandemia, e aí a gente precisa usar essas parcerias, elas já estão interrompidas. Já o Brasil não tem tanta importância mais para esses países. Por que eu vou... Tem tanto país me pedindo vacina, por que eu vou privilegiar o Brasil? Então, provavelmente, se os Estados Unidos ceder algum dos seus estoques de vacina, o Brasil não é destino prioritário. O Brasil investindo no BRICS, podia para a China, o Brasil está numa posição mais interessante para a própria China e ela ceder mais vacinas para o Brasil nesse momento. Então a lógica é um pouco essa. Não tem muito porquê Índia e China nesse momento tratarem o Brasil de maneira preferencial. Muito pelo contrário, eles têm os incentivos de fazer o oposto. Então essa mudança na política externa prejudicou as nossas possibilidades de cooperação mais estreita com esses dois enormes produtores de vacina. Conversamos agora com a mestre Ana Cláudia. Ana, vendo os posicionamentos de Bolsonaro com a China e a Índia, pensando num contexto da globalização em que estamos inseridos, quais as consequências de uma política externa desastrosa? A globalização ela surge como um projeto sociopolítico, econômico, ideológico, que se baseia na correlação entre os partidos, entre os países, uma correlação pacífica. O que significa isso? Que as trocas comerciais elas são facilitadas com o processo de globalização, os blocos econômicos são estabelecidos, os países que antigamente eram divididos em primeiro, segundo, terceiro mundo, eles são realocados para países desenvolvidos e em desenvolvimento, e dentre os blocos econômicos dos países em desenvolvimento que se destacam no processo, a gente tem a formação do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir desse estabelecimento de blocos, vale ressaltar aqui no Brasil, na América do Sul, o Mercosul ele também tem uma relevância importante nesse processo. O que os blocos estabelecem? Tarifas específicas para importação e exportação, favorecimento nas negociações, enfim. É realmente um favorecimento econômico, pautado por políticas que são muito próximas. A partir do momento que isso é estabelecido, todos os países, todas as nações estabelecem relações diplomáticas que são fundamentais para reforçar esses laços. E quando a gente fala em diplomacia, a gente está fazendo um remonte aos conceitos gregos de política, da boa discussão, da arte da retórica, da ideia de usar palavras não só como forma de convencimento, mas como forma de negociação mesmo. Então, em nenhum momento, em termos diplomáticos, é permitido que um governante ou um país use de xingamentos, use de palavras pejorativas ou use de descaso em relação aos outros países, seja país participante do bloco, seja um país não participante de um bloco. Então, quando isso acontece, as relações diplomáticas elas se enfraquecem. E em termos de diplomacia, a gente não está falando simplesmente de uma relação simples, que uma fala qualquer de hoje, amanhã não tem repercussão. Não, são pequenos detalhes, são pequenos símbolos culturais que trazem a dimensão do trabalho de um diplomata. Então, há necessidade de um respeito à cultura do outro
e principalmente ao conhecimento dos símbolos, dos valores, da ética, do comportamento que é pautado e valorizado pelos diferentes países. Então, quando não há respeito em relação a esses critérios diplomáticos, todas as outras relações são comprometidas. Não só trocas comerciais, mas principalmente a ideia de uma política que precisa se pautar em um mundo globalizado, ou seja, com a cooperação entre os países. Em época de pandemia, a gente observa uma modificação desse processo de globalização. Então, não só a busca pela vacina, mas a própria fabricação da vacina, aplicação nos habitantes, o próprio combate à pandemia em termos de políticas de isolamento, de incentivo à economia, de rede de seguridade social, realmente tem um desdobramento muito diferenciado entre os países. Então, é como se cada país tivesse se preservado e pensado em políticas internas para combater a pandemia localmente, para depois voltar a pensar no global. Quando não há um combate efetivo, uma discussão efetiva em termos políticos e governamentais, tanto localmente como globalmente, aí a gente cai num risco muito sério de isolamento em termos de desgaste de relações econômicas, políticas, sociais, que começam a ser desastrosas, né? Então não existe no mundo globalizado a possibilidade de um país atuar sozinho. E para que isso não aconteça, os governantes se empenham em manter as relações diplomáticas bem regulamentadas, para que o andar, né, dos acontecimentos políticos, da conjuntura, favoreça o desenvolvimento de todos. Vamos observar como que fica a política externa brasileira agora com o novo ministro. Será que algo de fato muda no jogo político internacional brasileiro? Agradecemos a participação de Roberto Teixeira, fundador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e membro do Inter-American Dialogue. Pedro Feliu, doutor em Ciência Política e professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Agradecemos também a Ana Cláudia Gomes, antropóloga e mestre em Sociologia. Agradecemos também a vocês, ouvintes do podcast. Sigam as nossas redes sociais no Spotify, SoundCloud e YouTube. Trabalharam nesse episódio eu, Natália Carvalho, Maria Paula Giacomelli na locução e Isabela de Paula na produção e edição. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.